Aleluia, Jesus. Nós queremos declarar de forma profética que a tua vitória já foi liberada sobre as nossas vidas. O Senhor já nos deu vitória nesta noite, aleluia. Nós tomamos posse desta vitória nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Que a tua vitória se manifeste neste lugar, nesta noite, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontra, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos lá em 2 Reis, capítulo 6, um texto que eu gosto muito. Eu cito esse texto em pregações, já preguei sobre esse texto, mas é um texto que sempre fala muito ao meu coração, que é o momento quando Eliseu e Geazi estão diante de um grande exército sírio, né? E eu quero ler com os irmãos aqui esse texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6, e vou ler a partir do versículo 11. Diz assim: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu está em Israel, e faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho e nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, e disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com teu arco, foi tu que tomaste os prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Queridos, que texto poderoso, né? E como uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela faz toda a diferença. Um homem que tinha intimidade com Deus, Deus usou para resolver muitas questões ali, naquele momento, naquela circunstância, naquela situação. Um homem que conhecia intimamente o coração de Deus e que tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, foi profundamente usado para trazer mudanças, transformações em relação a tudo aquilo que estava precisando ser mudado e transformado ali naquela ocasião. Esse texto nos fala, irmãos, da manifestação do poder de Deus, do agir sobrenatural de Deus. Tudo aqui começou porque o rei da Síria, ele tinha no seu coração o desejo de capturar o rei de Israel.
E todas as vezes que ele montava um exército, uma equipe, para que ele pudesse alcançar o rei de Israel, onde ele estaria passando, ele não conseguia chegar lá e encontrar o rei de Israel. Por quê? Porque Deus revelava para o profeta Eliseu os seus planos enquanto ele estava na cama. Enquanto ele estava dormindo, Deus já estava revelando ao profeta o que ele estava pensando. E aí Deus avisava antecipadamente o rei de Israel para que ele saísse daquele caminho aonde uma armadilha estava sendo preparada para ele. Eu fico maravilhado com o agir desse Deus. É um Deus que cuida das nossas vidas e trabalha para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo. Já parou a pensar nisso, irmãos? Quantas armadilhas o inimigo marcou, preparou, organizou para você cair, mas você não caiu porque Deus te avisou antes. Porque Deus tirou você daquele caminho, porque Deus usou alguém para te dar um toque, para te dizer: olha, vamos nessa direção hoje. De repente você nem ia, mas foi. Era a mão de Deus cuidando de você. Quantas armadilhas, irmãos, o diabo já preparou para você, já preparou para mim, e nenhuma delas teve êxito. Por quê? Porque Deus entrou em cena na nossa vida. Deus agiu para quebrar e destruir as armadilhas que o inimigo havia montado contra as nossas vidas. Então o texto fala que o rei da Síria, ele ficou até pensando assim: deve ter um X9 aqui, deve ter aqui alguém que é de Israel e está no nosso meio, né? E aí um dos servos dele disse: não, Senhor, é o profeta Eliseu. Deus revela para ele os seus pensamentos. E aí o rei falou: aonde está esse homem? Ele está em Dotã. Então envia para lá um grande exército com carros, cavalos e cavaleiros. Vamos capturar esse homem. E aí eles enviam lá aquele exército para capturar Eliseu, né? E é interessante que o texto diz que eles chegaram à noite, na calada da noite, ou seja, quando todo mundo estava dormindo, quando todo mundo estava descansando. O inimigo estava trabalhando para tentar atingir a vida do servo de Deus no momento que ele estava descansando, no momento que ele estava dormindo. E eu penso assim, irmãos, que o inimigo muitas vezes ele tenta contra a nossa vida no momento em que nós estamos dormindo, no momento que nós estamos descansando, no momento que nós não estamos preparados, no momento em que as nossas armas são colocadas de lado e nós estamos ali desguarnecidos. É ali que o inimigo muitas vezes vem com a intenção de nos capturar, de nos atingir, de intentar contra a nossa vida. Por isso eu digo para todos que estão aqui, para cada crente que está aqui nessa noite: não durma o sono do conformismo espiritual, não durma o sono da preguiça espiritual, não durma o sono, né, da indisposição para as coisas de Deus, não durma o sono da indisposição para cultuar, não durma o sono da indisposição para orar, não durma o sono da indisposição para ler a palavra, porque é no momento que você está dormindo que o inimigo ele entende que é o melhor momento para alcançar a sua vida. E o inimigo tentou alcançar Eliseu exatamente à noite, quando todos estavam descansando, mas os seus planos não deram certo. Por quê, irmãos? Porque nós podemos descansar, porém o nosso Deus não cochila, o nosso Deus não dorme, Ele está acordado 24 horas. Deus estava acordado e Deus havia já preparado toda a situação. Enquanto nós dormimos, Deus não dorme. Enquanto nós muitas vezes vacilamos, Deus não vacila, né? Deus, Ele não dorme, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. E a palavra de Deus diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem? Deus dá proteção, Deus dá livramento, Deus dá renovo, Deus dá bênção, Deus dá provisão e providência. Enquanto os seus servos dormem, Deus está dando a eles o que eles precisam. Por isso eu quero dizer para você: não importa quão grande seja o teu inimigo, ou quão numerosos sejam os teus inimigos que possam se levantar para atingir a tua vida, ou possam se levantar para vir contra você, descansa, porque enquanto você descansa, Deus te guarda, Deus te protege. E aí quando aquele exército chega lá, irmãos, de manhã, Geazi acorda bem cedo, e ele vai e se depara com aquele exército que cercou a cidade de Dotã. E ali naquele momento Geazi começa a ficar preocupado, porque ele vê aquele grande exército
e ele começa então a permitir que o desespero, a preocupação, a aflição entre no seu coração. E aí ele chama Eliseu e diz: Senhor, olha aí, esse grande exército veio contra nós, o que faremos? Quando eu olho para Geazi, irmãos, eu penso muitas vezes naquele crente que é crente, mas é aquele crente meia boca, sabe? Aquele crente que ora de vez em quando, que busca mais ou menos. Aí chegam as adversidades na vida dele, chegam os problemas, chegam as dificuldades, chegam de uma maneira geral, vou traduzir isso numa palavra só: adversidade. O que é adversidade? Adversidade é um momento adverso, é um momento difícil, problemático, que traz aflição, que traz preocupação, que traz até desespero ao nosso coração, porque a adversidade ela pode ser várias coisas. Ela pode ser um problema de saúde, ela pode ser um problema familiar, ela pode ser a morte de alguém, ela pode ser uma situação de guerra, como aconteceu ali, em que aquele exército se acampou ali para vir contra eles. Pode ser uma pandemia, como aconteceu em 2019. Isso tudo é adversidade. E Geazi, ele chega ali diante daquela situação e ele treme, ele fica com medo, ele fica desesperado, porque ele olha para a situação, ele olha para as suas forças, para a sua capacidade humana, e ele vê que a situação, o problema é muito maior do que a sua capacidade de resolver, do que os seus recursos, do que a sua condição humana para resolver ou para lutar contra aquele problema. E muitas vezes isso acontece com a gente. Quantas vezes a gente, muitas vezes como Geazi, não se depara com uma situação que é maior do que a gente, que é maior do que as nossas forças, que é maior do que as nossas condições, ou do que os recursos que nós temos nas mãos, e aí a gente fica que nem Geazi: o que faremos? Quando a pessoa fala o que faremos, quer dizer que ela não sabe o que fazer. Você já passou por uma situação em que você não sabia o que fazer, de tão difícil que era a situação? Então é exatamente esse sentimento que estava no coração de Geazi. Era uma situação tão difícil, tão complexa, que ele não sabia o que fazer, né? Aí ele chama Eliseu, só que Eliseu chega com tranquilidade e diz: não temas. E aí Eliseu, ele diz assim: mais são os que estão conosco do que os que vêm contra nós. Aí ele ora pedindo para Deus abrir os olhos de Geazi, e quando Geazi tem os seus olhos abertos pelo Senhor, ele vê carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, havia ali um exército espiritual tremendo, poderosíssimo da parte de Deus, montado ali para dar a proteção especial, mas Geazi não estava vendo. O coração dele estava em crise, o coração dele estava preocupado, o coração dele estava desesperado, porque ele não estava vendo a provisão que Deus já havia preparado. Esse texto nos ensina muitas coisas, irmãos. Nos ensina que muitas vezes o inimigo virá contra nós, haverá uma ação contrária do inimigo contra nós, mas todas as vezes que o inimigo se levantar contra nós para de alguma maneira nos atingir, também haverá uma ação de Deus em nosso favor. E no final, o que vai prevalecer não é a ação do inimigo, é a ação de Deus em nosso favor. É esta ação que prevalece e que vai prevalecer sempre. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, que em momentos de adversidade, que são momentos difíceis, momentos problemáticos da nossa vida, entenda: em momentos assim, Deus vai enviar a sua palavra. Deus vai enviar a sua palavra, primeiro, para tirar do nosso coração medo e colocar dentro de nós coragem. Como é que se enfrenta os problemas? Com coragem e não com medo. Você não pode, se você é uma pessoa de fé, você não pode ser uma pessoa medrosa. Se você é uma pessoa de fé, você não pode ser uma pessoa covarde. Se você é uma pessoa de fé, você não pode ser uma pessoa que quando os problemas vêm, você se acovarda, você recua, né? Você deixa o medo tomar conta do seu coração. O Senhor, Ele enviou a sua palavra, e a primeira frase que saiu da boca de Eliseu é: não temas. Não temas. Fala para o seu irmão aí: não temas. Não temas, ou não tenha medo, né? Irmãos, por que o Senhor fala não temas? Porque
porque Ele não quer que o medo governe mais a nossa vida do que a nossa fé nele. Vou repetir, Deus diz para você não temer, porque Ele não quer que o medo das circunstâncias, o medo dos problemas, governe mais a sua vida do que a sua fé na capacidade que Ele tem de te guardar, na capacidade que Ele tem de te livrar, ou de te abençoar em meio aos seus problemas. Nós precisamos entender, irmãos, que o medo, ele rouba de nós a fé, né? A pessoa, quando se entrega ao medo, ela fica sem fé. É como se ela estivesse naquele momento descrendo de tudo aquilo que Deus é na sua vida, como Deus que livra, como Deus que protege, como Deus que guarda. E quando Deus diz para você e para mim, não temas, a gente tem que descansar, sabe por quê? Porque por trás do não temas de Deus tem provisão, tem livramento, tem vitória, tem cura, tem milagre. Quando Deus diz não temas, Ele está dizendo, não temas por quê? Porque eu tenho condição de fazer algo por você nessa situação. Eu tenho condição de operar na sua vida nessa situação. Então, quando Deus Ele fala conosco sobre não temer, Ele quer que a gente confie que Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação que nós estamos vivendo, por pior que ela seja. Até mesmo aquelas que parecem que estão irremediavelmente perdidas. Quantos aqui lembram de Jairo? Quantos lembram de Jairo aqui? Jairo, um homem, né, um religioso, um judeu, um líder da sinagoga, filha doente, 12 anos a menina estava doente, e ele foi ao encontro de Jesus para trazer Jesus até a sua casa, para que Jesus impusesse as mãos sobre a menina e ela fosse curada. Só que nessa trajetória dele ir ao encontro de Jesus e voltar para sua casa com Jesus, no meio do caminho, alguém chega para ele, algumas pessoas que estavam na casa dele, chegam para ele e diz, cancela essa caminhada com Jesus, porque o pior já aconteceu, sua filha morreu. Imagina, você está lutando por uma situação, você tem esperança que aquilo vai mudar, você tem esperança que aquela pessoa que está doente pode ser curada, aí de repente chega alguém e fala, desiste, agora você se esforçou, você foi atrás de Jesus, mas morreu, agora não tem mais jeito, porque a menina morreu. Só que o que Jesus faz é tremendo, irmãos. Jesus olha para ele e diz, não temas, Jairo, crê somente. Não temas. Sabe o que Jesus estava dizendo ali, irmãos? Para o homem está perdido. O ser humano, por mais capaz que ele seja, não pode fazer nada por alguém que morreu. Eu posso. Ninguém pode mudar. Eu continuo tendo a condição de fazer algo por você, ainda que o pior já tenha acontecido. Talvez o pior já tenha acontecido na sua vida em algum aspecto, mas isso não quer dizer nada em relação ao poder que Jesus tem para mudar as situações da sua vida. O pior para mim, para você e para mim, é em relação aos nossos recursos, irmãos, é em relação ao nosso poder, mas em relação aos recursos e ao poder de Deus, o nosso pior não é nada para Deus. Talvez você fale, eu estou vivendo o pior momento da minha vida, e Jesus está dizendo, esse pior eu posso fazer dele o melhor. Eu sou poderoso para transformar o pior no melhor. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu tenho poder para mudar. E nessa noite, o Senhor está dizendo, não temas. Qual é a situação que tem gerado alguma inquietação no seu coração? Uma enfermidade? Será que a sua adversidade hoje gira em torno de uma enfermidade, de uma doença, de um problema familiar, de um problema financeiro, de uma crise pessoal que você está passando, e isso está tentando roubar a sua paz, está tentando trazer no seu coração medo, está tentando trazer no seu coração angústia, aflição? Eu quero dizer para você, não temas, porque existe um Deus para agir na sua vida nessa noite. Existe um Deus que pode fazer a diferença na sua vida hoje. Irmãos, nós precisamos ter coragem. Irmãos, nós precisamos sair muitas vezes da posição de estarmos sendo uma pessoa medrosa, temerosa, para uma pessoa corajosa, porque ser uma pessoa medrosa não combina com o espírito que você recebeu.
Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim, que nós não recebemos o espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação quer dizer equilíbrio, né? Então quer dizer que se você tem esse espírito que vem da parte de Deus, que é o Espírito Santo, e ele é um espírito de poder, ele é um espírito de amor, ele é um espírito de equilíbrio, não é qualquer coisa que vai desequilibrar você. Então quando as situações vierem, você tem que lembrar que espírito está em você. Você tem que voltar na sua memória e lembrar, eu tenho um espírito de poder, eu tenho um espírito de amor, eu tenho um espírito de equilíbrio. Essa situação que está vindo para me desequilibrar, não vai conseguir, porque sobre mim está o Espírito de Deus. Sobre a tua vida, Jorge, está o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Sobre a tua vida, Cecília, está o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. As coisas virão para te desequilibrar, mas o Espírito de Deus já está aí para equilibrar você. O Espírito de Deus está em nós, irmãos. Nós precisamos deixar que Ele coloque no nosso coração coragem. Em algum momento da nossa vida, diante das lutas, das dificuldades, nós temos que ter coragem. Deus espera que nós tenhamos coragem, porque Deus não trabalha com aqueles que se entregam ao medo. Já contei várias vezes aquele exemplo de Gideão, né, que ali foi chamado ali 32 mil homens para lutar, e aí a palavra do Senhor a Gideão é: manda os covardes embora, porque Deus não ia lutar com os covardes, não ia lutar ao lado dos covardes. 22 mil homens foram embora, 22 mil assumiram que eram covardes, e Deus não lutou com eles. Nós precisamos ter coragem, irmãos, para renunciar muitas vezes ao pecado que nos atrai, porque renunciar ao pecado que não atrai a gente é fácil, mas aquele que atrai, aquele que chama a nossa atenção, aquele que conquista, isso nós temos que ter coragem para renunciar. Amém, irmãos? Temos que ter coragem, irmãos, para continuar servindo a Deus com excelência, com zelo, com dedicação, quando um monte de gente está servindo a Deus de qualquer jeito, fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito, buscando a Deus de qualquer jeito. Eu tenho que ter coragem de dizer: não, pode estar buscando de qualquer jeito, fulano, ciclano, beltrano, não, eu vou buscar Deus com excelência, eu vou ter vida de oração, eu vou ter vida de culto, eu vou ter vida de palavra, né? Mas tem que ter coragem para fazer isso. Nós temos que ter coragem, irmãos, para dizer: eu errei. Porque muitas vezes é fácil a gente ter coragem para dizer: o fulano errou. Sim ou não, irmãos? Essa coragem não falta para a gente, né? Não, o erro foi do fulano, o erro foi do... Mas dizer eu errei é mais difícil, sim ou não? A gente tem que ter coragem muitas vezes de mudar o nosso comportamento, né? De assumir os nossos erros, para que Deus possa fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Precisamos ter coragem, irmãos. Precisamos ter coragem, irmãos, para ficar firme na fé, quando um monte de gente está desistindo da fé, está desistindo. Não seja um desistente, seja aquele que fica firme. Hoje é um tempo de desistência. Pastor, o que nós podemos fazer? Nós podemos orar, colocar nossa vida diante de Deus, interceder pelas pessoas, mas as pessoas que estão vacilando, elas precisam se despertar para entender a necessidade que elas têm de buscar a Deus, porque é um tempo em que Deus está chacoalhando o que, irmãos? A figueira. Quem vai ser salvo? Quem vai permanecer até o fim? Quem verdadeiramente vai perseverar em ser fiel a Deus e manter a sua salvação? Não sabemos. Infelizmente, muitas pessoas que estavam dentro da igreja hoje estão lá fora. Infelizmente, muitas pessoas que estavam servindo a Deus no altar, hoje não estão mais no altar. E isso parece ter acontecido muito, habitualmente, né? Muitas pessoas que cantavam para o Senhor, ou que pregavam para o Senhor, hoje caíram diante do pecado. E aí a gente fica pensando: quem será que vai cair agora? Quem será que vai ficar em pé? Porque é um tempo onde as pessoas estão caindo, porque Deus está chacoalhando a figueira.
Por isso a Bíblia diz: aquele que pensa ou que cuida em estar em pé, cuide para que não caia. Porque todos nós podemos cair, irmãos, se nós não vigiarmos. O que Jesus diz? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não venhais a cair na tentação. Porque a tentação, ela é real, ela é diária, ela é colocada diante de nós todos os dias, e nós temos que resistir. O diabo, ele não está errado de tentar você, é a função dele. A função do diabo é te tentar aonde você é mais fraco, mas você tem que resistir. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ser tentado não é um problema, o problema é cair na tentação, né, irmãos? Ser tentado não é problema, e a Bíblia diz que nós seremos tentados com várias situações, mas Deus não nos dá a tentação acima do que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, Ele também dá o escape. Quando Ele vê que você já está roendo a corda, Ele te dá o escape, mas você tem que permanecer firme. Então cabe a mim e a você permanecermos firmes. Temos que ter coragem para amar pessoas que não nos amam. Ah, o fulano não gosta de mim, também não quero nem saber do fulano. Aí a situação fica, ou seja, nunca um se aproxima do outro. Você tem que ter coragem para quebrar isso. A pessoa não me abraça, eu vou lá abraçar. A pessoa não me busca, mas eu vou lá buscar. Tem que ter coragem, irmão. Esse tipo de coragem Deus valoriza. A coragem de romper barreiras para que o amor de Cristo seja estabelecido na relação com alguém que muitas vezes está distante de você, mas que você pode trazer aquela pessoa para perto de você. Então nós precisamos ter coragem. Então não temas, tenha coragem. Não temas ser rejeitado, criticado, apontado, porque o nosso problema hoje, muitas vezes, é nos preocuparmos mais com a opinião das pessoas do que com a vontade de Deus. Hoje de manhã mesmo aqui, eu me perdia, tinha um rapaz, Judson, não sei, Judson. Esse rapaz, eu batizei ele lá, quando o templo era lá ainda no salão alugado. Ele apareceu hoje aqui, a gente de saúde, nem imaginava, né? E ele era um menino, da idade dos nossos meninos aí, né? E ele apareceu hoje, falou: pastor, o senhor lembra que o senhor me batizou? Eu confesso para os irmãos que eu nem lembrava. Ele falou: batizou eu, a irmã Ana. Ele lembra que ele batizou junto com a irmã. Ele falou assim: foi eu, a irmã Ana, mas não sei quem. E aí ele falou assim: mas eu não consegui ficar na igreja, porque as pessoas começavam a falar, e começavam a criticar, e começavam a falar isso e aquilo outro, e eu queria conhecer o mundo, eu queria namorar, eu queria isso, eu queria aquilo, e acabei me afastando de Deus. Aí eu falei: você deu mais atenção à voz das pessoas, e você não se preocupou muito com o que Deus queria de você. Mas ele falou: mas eu estou buscando, estou voltando para Jesus, não quero perder minha salvação, né? Então existem momentos em que a gente se perde porque a gente fica dando ouvido para as pessoas, para quem não tem compromisso com Deus. Ah, o que você está fazendo na igreja? Ah, é fanático, você está lá tantos dias na semana, né? Não, tem um mundo aqui fora, né? E o mundo está lá, irmão, cheio de opções, brilhando nos olhos das pessoas, né? Parece que cada ano que passa, essas festas aí culturais, julinas, parece que está sendo muito mais divulgado, né? E parece que as pessoas começam as pessoas gostam de comer produtos que tem milho o ano inteiro, mas parece que nesse período aumenta 3 vezes mais a vontade. E tem que ser naquele. Esses dias falando com uma pessoa crente, ela falou: mas pastor e tal, eu tenho vontade. Eu falei: não tem problema, vai numa padaria lá, entra na padaria, lá pede uma pamonha, pede um bolo de milho,
mas não vai comer coisas consagradas, porque quando você vai num lugar desse, aquilo é consagrado àquela entidade. São João, São Pedro, na realidade não é o São João da Bíblia, é a entidade que está lá, né? Então quando você come aquilo lá, você está trazendo um problema para a sua vida. Por quê? E vai gerar vontade nas pessoas, mais vontade, né, das pessoas comerem aquelas coisas que estão sendo ofertadas ali. Então, queridos, nós temos que ter essa percepção, nós temos que ter coragem de dizer não para nós mesmos. Quantos de vocês já disseram não para si mesmos? Eu quero, mas não é de Deus, eu não vou fazer. A gente tem que ter coragem de dizer não para a gente. Por quê? Porque a gente sabe que não é de Deus, mas a gente quer. Sim ou não? É assim que acontece com a vida da gente, né? Então tenha coragem, né? A palavra de Deus vem para tirar o medo do seu coração e colocar coragem dentro de você. Coragem de se firmar em Deus, coragem de viver pela fé. Segundo, irmãos, a palavra de Deus vem para mostrar para você que na sua vida e na minha, o que vai prevalecer não são as adversidades, mas é o mais de Deus. Amém? O mais de Deus é que vai prevalecer na sua vida e na minha. Ali, irmãos, quando Geazi fica apavorado e Eliseu olha para aquele exército, ele diz: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mais são os exércitos do Senhor, mais é o poder de Deus sobre a nossa vida do que o poder do inimigo contra a nossa vida. Se o inimigo preparar doença contra você, mais é a cura de Deus na sua vida. Se o inimigo preparar situações de derrota para você, mais são as vitórias de Deus sobre a sua vida. Se o inimigo preparar para você situações de perda, mais são os ganhos de Deus sobre a sua vida. Tudo que o inimigo preparar contra você, eu tenho certeza, mais é o que vem de Deus para te abençoar. O inimigo ele pode preparar contra você as piores, as maiores armas de guerra, mas tudo será, no final, todas as artimanhas do inimigo serão frustradas, porque mais é o que vem de Deus para te abençoar do que aquilo que vem do inimigo para te prejudicar. Mas nessa noite eu quero dizer para você, tem mais de Deus para você receber do que o inimigo para te atingir. Mais é o que vai prevalecer na sua vida, é o mais de Deus. É o mais de Deus. Em Cristo, Deus é mais na tua vida todos os dias. Venha o que vier, o inimigo não vai prevalecer, porque mais é Deus contigo. Amém? Fala para o seu irmão aí, mais é Deus na sua vida. A palavra de Deus também vem, irmãos, para que nós que estamos firmes com o Senhor possamos interceder por aqueles que estão fraquejando na fé. Se você está aqui hoje, eu considero você um daqueles que está firme com o Senhor, mas também eu entendo que se você está aqui é porque na sua vida tem um Geazi. Assim como tem os Eliseus, tem os Geazis. O Eliseu é aquele que está firme com Deus. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas ele está sempre vendo, além do problema, a provisão. E ele descansa no cuidado de Deus. Ele tem essa capacidade de enfrentar de cabeça erguida os problemas. Mas o Geazi é aquele que só consegue ver o diabo. Ele só consegue ver o inimigo. Ele só consegue ver o problema. E por isso ele vive angustiado, com medo, desesperado. E talvez na sua casa existam pessoas assim. Pessoas negativistas. Pessoas pessimistas. Pessoas que só veem o mal prevalecendo, a dificuldade prevalecendo. Eu sei que tem Deus, mas eu acredito que vai dar tudo errado. Sabe aquela pessoa que ela vai por esse caminho? E aí essa pessoa está perto de você. Você anda com essa pessoa. E aí o que Deus espera? Que você ore por essa pessoa, para que Deus abra os seus olhos. Porque essa pessoa muitas vezes está vivendo assim porque ela não consegue ver como você vê. Ela não consegue ter a visão que você já tem. E aí Deus coloca um do lado do outro para que aquele que está firme possa ajudar aquele que está fraco na fé. Então eu não sei quem é o seu Geazi.
filho, uma filha, um marido, uma esposa, né? Seja quem for, Deus espera que você ore, que você coloque essa vida diante de Deus, que você interceda junto a Deus para que Deus faça uma obra na vida dessa pessoa, para que Deus tire a cegueira dessa pessoa, para que Deus mude a visão dessa pessoa, para que ela possa ver que mais são as maravilhas de Deus sobre a vida dela do que os problemas. Mais são os recursos de Deus, as bênçãos de Deus, do que a ação do inimigo. Então Deus manda a sua palavra para mim e para você hoje, dizendo: ore, interceda por aqueles que estão fraquejando na fé. Irmãos, semana que vem começa a nossa semana de oração. É uma oportunidade para a gente estar aqui orando, intercedendo, colocando diante de Deus nossas casas, nossas famílias, porque às vezes a gente quer que Deus mude a vida de pessoas, mas a gente não está orando por elas. Senhor, eu quero que o Senhor mude a vida do fulano, mas Deus fala: mas você está orando? Deus fala: eu quero mudar, mas você tem que orar, porque existe um preço que nós temos que pagar, irmãos, que é o preço da oração, para Deus mudar a vida de pessoas, né? Hoje eu estava vendo um testemunho de um pastor chamado Moisés Elcudino. Ele disse que ele deu muito trabalho para a mãe dele, só que a mãe dele orava para ele se converter, e um belo dia ele entrou numa igreja e ele se converteu, e uma das primeiras coisas que ele foi fazer foi na casa da mãe dele, e a mãe dele saudou ele assim, ele falou: a paz do Senhor Jesus. E ela ficou até assustada, porque não esperava que ele se convertesse, mas estava orando, né? Estava orando. A oração de uma mãe por um filho vale muito em seus efeitos, né? Deus trabalhou no coração dele, tanto é que a primeira atitude que ele teve foi de ir mostrar para a mãe que ele era como novo convertido. Então ele quis mostrar para a mãe: olha mãe, estou aqui, demorei, mas aceitei a Jesus. Demorei, mas a ficha caiu, agora minha vida também é de Jesus. Então, oração, irmãos, oração tem poder para mudar situações e pessoas. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos que crer que Deus envia a sua palavra para revelar que para cada adversidade que o inimigo prepara contra nós, Deus já tem uma provisão também preparada para nos entregar. Havia uma provisão ali. Assim como o inimigo preparou o exército inimigo para atacar Eliseu, Deus já havia preparado os carros de fogo, os cavalos de fogo. Tinha provisão ali preparada por Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite: tem provisão de Deus para a tua vida. Deus já preparou uma provisão para você. Deus já preparou uma vitória para você. Então quando o inimigo prepara algo contra você, Deus prepara algo para te abençoar. Então tome posse disso nessa noite. Amém, igreja? Mas em último lugar, Deus envia a sua palavra para nos dar sabedoria, para que nós possamos trazer paz na vida daqueles que estão vivendo em guerra. O profeta, o exército veio contra ele, ele orou e pediu para Deus fazer com que todo mundo ficasse cego. Interessante que ele ora para Deus abrir os olhos de Geazi, mas pelo exército inimigo, ele pede para que Deus coloque cegueira neles, e aquele exército inteirinho ficou cego, de tal maneira que ele pegou o cavalo do comandante e foi levando até Israel, até chegar em Samaria, que era a capital de Israel nessa época, e o exército estava lá. Aí quando o exército estava lá, agora o Senhor abre os olhos deles. Aí eles abriram os olhos, assustaram, né? Estamos aqui, né? Fomos pegos. Eu fico imaginando, irmãos, o que passou na cabeça daqueles soldados: seremos todos mortos. E aí o rei de Israel pergunta: o que farei com eles? Matá-los-ei? Feri-los? Ei? E aí Eliseu diz: não, você vai preparar um banquete e vai dar de comida a estes homens. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Esses que vieram matar, esses que vieram destruir, ao invés de você fazer o mesmo com eles, você vai tratá-los com bondade. Você vai combater o mal com o bem. Eles vieram para matar, eles vieram para destruir, eles vieram para ferir, mas você vai tratá-los com
bondade, porque isso vai ter um efeito no reino espiritual e vai quebrar o espírito de guerra que está no coração deles. Vai quebrar essa cadeia, vai destruir esse espírito de guerra que está no coração deles, e aí eles não vão mais guerrear contra você. O espírito de guerra foi destruído pelo poder da bondade. Tanto é que o texto diz que depois desse momento, o exército da Síria nunca mais se levantou contra o exército de Israel, porque o espírito da guerra foi quebrado no coração daqueles homens. A minha pergunta para você é: você tem tido paz nos seus relacionamentos? Primeira pergunta: você tem tido paz nos seus relacionamentos? Segundo, você conhece pessoas que estão em guerra, que estão brigando entre si, que estão se degladiando? Deus quer que você se levante como um Eliseu, para semear paz onde tem guerra, onde tem contenda. Muitas vezes você precisa ser um Eliseu que Deus está levantando para levar paz dentro da sua casa, porque tem casa de crente que é uma verdadeira batalha, né? Deus também está te levantando para você levar paz dentro da igreja, porque às vezes os crentes também acabam entrando em guerra. Tem guerra muitas vezes dentro da igreja, irmãos, e você tem que levar paz. Então nós que estamos aqui nessa noite precisamos entender que no meio das adversidades Deus envia a sua palavra para tirar do nosso coração medo, colocar coragem, para nos levar, irmãos, a entender que o que vai prevalecer na nossa vida é o mais de Deus e não os nossos problemas, para nos levar a sermos pessoas que vão orar por aqueles que estão enfraquecidos na fé, para nos mostrar que para toda dificuldade preparada pelo inimigo tem uma provisão preparada por Deus, e para trazer sabedoria ao nosso coração. Nós temos que ser agentes de paz. Aonde a gente for, a gente tem que levar paz e não guerra. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Amém. Então nesse momento, vamos ficar em pé. Eu vou orar pela Diva, Tiago, primeiro aqui. Nós vamos orar por ela.